Vamos abrir inicialmente então no Salmo 53. Disse o nécio no seu coração, ou o insensato: não há Deus. Tem se corrompido e cometido abominável iniquidade. Não há ninguém que faça o bem. Deus olhou desde os céus para os filhos dos homens, para ver se havia algum que tivesse entendimento e buscasse a Deus. Desviaram-se todos, e juntamente se fizeram imundos. Não há quem faça o bem, não, nem sequer um. Agora, Hebreus capítulo 10. Então disse: eis aqui, venho para fazer, ó Deus, a tua vontade. E agora, verso 19. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário ou no santo dos santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho, que Ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, acheguemo-nos com verdadeiro coração, em inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. E consideremo-nos uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando nossa mútua congregação, como é costume de alguns, antes ademoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Vamos orar ao Senhor. Pai, no nome de Jesus, mais uma vez colocamos nossas vidas diante de Ti, Senhor, e rogamos a Ti, confiando no Senhor, confiando no Teu Espírito Santo que revela a palavra aos nossos corações, pedimos ao Senhor: tenha misericórdia de nós nesta manhã mais uma vez, Senhor. Abra os olhos do nosso coração para ver as maravilhas da Tua lei, Senhor, para que possamos realmente permanecermos naquilo que temos ouvido e avançarmos naquilo que precisamos avançar. Obrigado, Senhor, por essa tão grande salvação que nos foi proposta através do Teu Filho, o Teu bendito Filho, aquele que está sentado à destra do trono da majestade. Louvado seja o Teu nome e agradecido seja o Teu nome mais uma vez. Te louvamos no Teu nome precioso. Amém. Antes de nós entrarmos necessariamente no tema que, se assim o Senhor nos conduzir, compartilharemos nesse período da manhã e no período da noite, sobre Cristo, o novo e vivo caminho. É necessário nós olharmos para esse texto que nós lemos de Salmo 53, quando ele fala que o nécio ou o insensato diz no seu coração: não há Deus, não há Deus. E o texto fala que todos se extraviaram e que por causa desse sentimento no coração de dizer que não há Deus, eles se entregaram a uma vida de iniquidade, de cometer iniquidades. Não há quem faça o bem. Então o texto vai nos dizer também que Deus olhou dos céus. E o Senhor olha dos céus e para ver entre os filhos dos homens se tinha alguém que fazia o bem, se tinha alguém que se desviava do mal. Mas o Senhor viu que não há nenhum sequer, não há nenhum homem sequer que ande pelo caminho da retidão, que ande pelo caminho da justiça. Sendo assim, o Senhor, ao olhar para esse ser humano, para esta humanidade, para este filho dos homens que Ele olha e tenta achar a justiça e verificar se há alguém que faça essa justiça, Ele vê que não encontra, o que Ele faz? Ele encaminha ou envia o seu Filho, o nosso Senhor Jesus. Porque realmente esse homem ou essa humanidade não tem condições de responder à justiça de Deus, porque Deus é santo. E o interessante é que quando o Senhor toca nesse aspecto da sua justiça,
Nós vamos lembrar muito daquele texto de Romanos 3:23, que fala que todos pecaram e destituídos estão da glória, ou destituídos estão da presença de Deus. Perderam a face ou perderam a comunhão com Deus, porque todos pecaram. A partir de Adão, todos quanto nascem de Adão, nós já conhecemos muito bem, já ouvimos palavra a esse respeito, de que todos quanto pecaram após Adão são realmente pecadores, estão afastados de Deus. Mas, irmãos, bendito seja o Senhor, que ao olhar para esta humanidade perdida, perversa, que não quer saber de Deus, porque o seu coração é totalmente voltado para a corrupção, para o mal, e esse é o coração do homem, enganoso é o coração do homem, desesperadamente corrupto, ele faz algo por esta humanidade, ou ele faz algo por aquele do qual ele criou a sua imagem e semelhança. Ele envia o seu Filho, o seu bendito Filho, o seu amado Filho, aquele que estava com Deus antes de todas as coisas. Por isso que o texto foi muito claro, dizendo assim: eis aqui estou, ó Deus, para fazer a tua vontade. Então o Filho é enviado para fazer a vontade de Deus, para cumprir a justiça de Deus. E Romanos 3 até o capítulo 6 vai nos dizer sobre a justiça de Deus, a justificação pela fé. E nessa justificação pela fé no Filho de Deus, nós temos paz com Deus. E fala que no capítulo 3 de Romanos, vai dizer que pelo Filho, pela redenção, pelo resgate que o Filho fez por nós, naquele mercado de escravos é onde nós estávamos. Nós éramos escravos do pecado, nós éramos escravos do mundo, nós éramos escravos do diabo, porque todos pecaram. Então agora Ele encaminha o seu Filho, justificados, pois, pela graça. Então nós somos agora achados por Deus, achados por esse amor bendito de Deus, pelo amor do Pai. Nós somos achados agora na pessoa do Filho. O Filho nos tira dessa vida de escravidão, de servir ao inimigo, por causa de que Ele fez a vontade do Pai. Cumpra em mim a sua vontade, meu Pai. Então o Filho cumpre a vontade do Pai. E ao cumprir a vontade do Pai, novamente agora o homem é levado à presença de Deus por causa do sacrifício bendito do Filho. Aí Pedro vai nos dizer, no capítulo 1 da sua primeira carta, ele vai nos dizer no verso 19, que esse sangue precioso de Cristo, o sangue precioso do Filho, um sangue incontaminado, um sangue imaculado, o qual na verdade esse sangue tinha sido conhecido em outro tempo, mas que agora, ou seja, antes da fundação do mundo, mas que agora ele foi manifestado nesses últimos tempos por amor de nós. O sangue do Cordeiro, conhecido antes da fundação do mundo, foi manifestado por amor a nós, por amor daqueles que agora entenderam que há um caminho de volta à comunhão com o Pai. Esse caminho que foi perdido, esse caminho que foi fechado pela decisão, pela vontade do homem, Adão, ao dizer assim: eu não quero que o Senhor reine sobre mim, eu quero andar agora segundo minha vontade. E ao homem, Adão, ao andar na sua vontade, ele interrompe o caminho da comunhão com Deus. Mas agora vem o Filho para dizer: Pai, eis aqui estou. E no livro está escrito a meu respeito. Cumpre agora a sua vontade em mim. E é nessa vontade, o texto vai dizer, que é nessa vontade que nós temos sido santificados. Qual vontade? Aquela vontade que o Filho teve de se entregar naquela cruz novamente. Perdão, para se entregar na cruz, para novamente termos acesso à presença de Deus. E por causa do sangue, amado irmão, por causa do sangue de Cristo, do sacrifício de Cristo, esse sangue agora nos permite entrar na presença imediata de Deus. É por causa do sangue
que nós podemos entrar, e é o texto que está dizendo, entrar no Santo dos Santos, algo que só era permitido no Velho Testamento pelo sumo sacerdote, uma vez por ano. Ele ia até lá, o Santo dos Santos, e oferecia sacrifícios pelos seus pecados e pelos pecados do povo. Mas agora não. Agora, por causa desse sangue, conhecido antes da fundação do mundo, mas que por amor a nós foi manifestado. Agora, esse sangue precioso nos permite estar na presença de Deus. Realmente, nós temos que meditar sobre isso, estar na presença de Deus. Irmãos, aonde quer que nós estejamos, em qualquer lugar que nós estejamos, nós podemos estar, ou melhor, permanecer na presença de Deus. Porque o Filho abriu para nós esse novo e vivo caminho, por causa do seu sacrifício. E o mundo hoje está comemorando a ressurreição do nosso Senhor. Mas nós devemos lembrar que todos os dias da ressurreição do nosso Senhor, que foi por causa da ressurreição que nós fomos realmente, novamente, entronizados. E agora temos uma viva esperança, a esperança de que nós estaremos com o Senhor para sempre, quando Ele se manifestar. E quando nós olhamos então de uma maneira para esta carta de Hebreus, e aqui que nós vamos manter o nosso foco, principalmente na carta aos Hebreus, nós vamos ver que esta carta, ela foi escrita, na verdade, para os judeus que tinham sido convertidos. Mas eles estavam correndo o risco, novamente, de voltar às práticas do judaísmo, da lei mosaica. Eles estavam correndo o risco de se apostatar, porque eles estavam perdendo a visão, ou perdendo a direção do sacrifício de Cristo, do que o que o Senhor Jesus tinha feito por eles. Então a carta vai gastar praticamente os capítulo 4 até o capítulo do 4:18 ao 10, capítulo 10:18, vai falar sobre o sacerdócio de Cristo. Um sacerdócio perfeito, um sacerdócio eficaz, ou um sacrifício eficaz, que não tem necessidade de se repetir ano a ano, porque ele foi feito uma vez por todas, porque ele foi o Cordeiro perfeito que se entregou naquela cruz, o único. Então eles estavam correndo esse risco de voltar a essas práticas. Então nós vamos ver nessa carta, apenas de uma maneira, para nós entendermos o contexto dela, ela vai nos falar que alguns estavam tornando-se tardios em ouvir, outros estavam negligenciando a tão grande salvação. E na verdade essa carta ela nos fala de um progresso. À medida que vamos conhecendo, há um progresso. Só que também a gente vai observar que também há um progresso no que concerne aos pecados, também nessa carta. Então são 5 advertências que nós temos nessa carta. 5 advertências, 5 privilégios, 5 pecados envolvidos. Por exemplo, pecados começaram com o pecado da negligência. Em seguida eles deram mais um passo para o pecado da incredulidade. Depois para o pecado da apostasia. E depois para o pecado do voluntário. E depois para o pecado da indiferença. Começa com a pequena negligência. Ou seja, não dando muita importância. E à medida que não vai dando importância, isso vai se intensificando. Então, após isso, você tem incredulidade, apostasia. Então, eles estavam correndo esse risco. Então, aquele que escreveu a carta, que nós não sabemos quem é realmente o autor, ele vai dizer assim, levantai as mãos decaídas e firmai os vossos joelhos trôpegos. Porque há uma carreira a ser avançada. Há uma carreira para nós andarmos. Então há 5 também advertências. Não nos desviarmos, não endurecer o coração, não lançar a base de novo de arrependimentos, não abandonar a nossa confiança e não recusar ao que fala. Então é mais uma panorâmica do que essa carta fala para nós. Qual é realmente a visão que temos nessa carta. Mas sobretudo, irmãos, o tema central, podemos colocar dessa carta aos Hebreus, é a excelência do sacerdócio de Cristo.
Como dissemos, do capítulo 4, verso 18, até o capítulo 10, do verso 18, vai falar justamente com uma pequena pausa no capítulo 6, que ali o autor aos Hebreus vai tratar do perigo do pecado da apostasia, mas ele praticamente, todos esses capítulos, ele vai falar da excelência do sacerdócio de Cristo, irmãos, porque é o assunto principal. E o que Cristo, então, fez como nosso sumo sacerdote? Abra, por favor, no capítulo 4 de Hebreus, e vamos ler apenas o verso 14 até o 16. Então nós vamos ver que aqui ele começa a falar sobre esse sumo sacerdote. E ele diz assim, no capítulo 3, verso 1, ele já disse para que nós devemos considerar, nós irmãos, que somos participantes da vocação celestial, nós devemos considerar o nosso apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. E no capítulo 4, verso 14, ele vai falar assim, visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firme a nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Amados irmãos, o que Cristo então está fazendo no Santíssimo Lugar? O que esse sumo sacerdote está fazendo? Ele está ministrando Deus dentro de nós. Ele está trazendo a presença de Deus para nós. Não mais os ritos, não mais a lei mosaica, não mais a sombra, mas agora uma realidade em Jesus, o Filho de Deus, que penetrou os céus e que está à destra na majestade de Deus. O Filho ministra Deus para nós, irmãos. A função do sumo sacerdote é ministrar Deus para o seu povo. Por isso, no capítulo 1 de Hebreus, ele vai falar assim, havendo Deus falado outrora de muitas maneiras, pelos pais e pelos profetas, nestes últimos dias, nos tem falado no Filho. Então é no Filho que Deus fala conosco, porque o Filho agora é o centro da atenção do Pai. Tudo agora está no Filho, tudo é por causa do Filho, porque esse Filho agora é o Filho perfeito, é o homem perfeito que Deus procurava desde quando... Vamos colocar assim, desde quando Adão pecou, Deus procurava esse homem perfeito e não foi achado. Mas agora no Filho, Ele achou esse homem perfeito. E por causa da humanidade perfeita do Filho, nós agora temos acesso à presença de Deus. E nós podemos, irmãos, permanecer na presença de Deus. Entra e permaneça no Santo dos Santos, através do sangue de Jesus. Porque quando nós olhamos, irmãos, para aquela figura do sumo sacerdote no Santíssimo Lugar, isso está registrado em Êxodo 28, os irmãos vão se lembrar que aquele sumo sacerdote, que era Arão, ele levava em seus ombros 2 pedras de ônix, e nessas pedras estavam gravados os nomes dos filhos de Israel, mas ele também levava no seu peitoral 12 pedras preciosas. Também estava ali o nome dos filhos do povo de Israel. O que significa para nós isso, irmãos? Significa que, por um lado, ombro vai falar de força, e por outro lado, peito significa amor. E o que significa isso para nós na linguagem do Novo Testamento? Significa que, quando Deus olha para Cristo, nosso sumo sacerdote, no trono, Ele olha e nos vê sobre os seus ombros e sobre o seu peito. Ou seja, o Senhor, em sua força, em seu amor, nos sustenta. Ele nos carrega em seus ombros, Ele nos carrega em seu peito. Irmãos, nós precisamos realmente pensar sobre o que o Senhor Jesus realmente fez e o que Ele faz por nós, a nos introduzir na presença de Deus, nos conduzindo em seus ombros e em seu peito. Que amor é esse que o Senhor tem para com nossas vidas? Ele nos conduziu de novo à presença imediata de Deus, para desfrutarmos da comunhão com o Pai. Por isso que o sangue é algo precioso. O sangue
abriu o caminho da presença de Deus. Quando o nosso Senhor, o texto vai dizer que o véu rasgou de cima a baixo, aquele véu que fazia a separação do povo, a presença de Deus, a presença da arca, agora aquele véu foi rasgado quando o Filho de Deus morreu naquela cruz. Ali está dizendo assim, agora o caminho está aberto, agora por causa do Filho, o homem pode estar na presença de Deus. Você para pensar sobre isso? Que você pode andar sempre na presença de Deus? E que há um Deus Santo, habitando em você, e que você pode desfrutar do gozo da presença desse Deus bendito, e que nessa presença você pode conversar com esse Deus maravilhoso, você pode ter uma relação, e não mais agora esse Deus olhando para você com os olhos de condenação, porque o Filho te salvou, o Filho tirou eu e você da ira de Deus. Havia uma ira sobre nós, agora o Filho tirou essa ira de cima de nós e nos conduziu à presença do Deus e Pai de nossas vidas. E que não importa onde nós estejamos, nós podemos estar sempre na presença de Deus, porque foi isso que o Filho fez. Então, amados irmãos, o Filho tem nos carregado em seus ombros e em seu peito a presença de Deus. Por isso, quando você, ao se levantar, lembre-se sempre que você está na presença de Deus. Não saia correndo para os seus afazeres sem antes desfrutar da presença de Deus. E ao se deitar, lembre-se de confessar os seus pecados, até mesmo aqueles pecados ocultos, e dizer: Senhor, sonda-me pelo Teu Espírito, vê se nesse dia eu cometi algum pecado contra o Senhor, porque Tu és santo, e eu não quero que nada se intervenha entre mim e o Senhor, mas eu quero permanecer na Tua presença, porque é isso que o Senhor nos convida todos os dias, a andarmos na presença dEle, desfrutarmos da presença dEle. O Senhor disse para Abraão: ande na minha presença, ser perfeito. Ande, irmãos, se nós olhássemos para a palavra de Deus, nós vamos ver quantas vezes o Senhor se dirige ao homem, à humanidade, na sua palavra. Falou assim com Abraão, falou com aquele povo, mesmo um povo rebelde, obstinado. Ele disse em Deuteronômio assim, que eu sabia, Deus falando assim para Moisés: eu sei que esse povo vai me abandonar, esse povo vai me deixar pelo caminho, mas é como se falasse assim: eu vou voltar para esse povo, eu vou introduzir eles na terra, mesmo eles me abandonando, mesmo ele indo após outros deuses. Quantas vezes os filhos fazem isso com o seu Pai celestial? Anda por caminhos que o Senhor sabe, eles vão andar por esses caminhos, mas mesmo assim, eu continuo esperando eles de braços abertos, porque tudo que o Senhor tinha para nos dar, Ele nos deu em seu Filho, Ele nos deu o seu próprio Filho. Então, ande na presença do Senhor e ser perfeito. E quando nós olhamos para esse texto aqui, ele vai assim: porque nós não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se da nossa fraqueza. O que significa isso, irmãos? Dá mais um passo aí e olha para o capítulo 5, verso 1 e 2, para a gente fazer complementação a esse texto do capítulo 4, verso 15. Ele vai dizer que, porque todo sumo sacerdote tomado dentre os homens é constituído a favor dos homens, nas coisas concernentes a Deus, para que ofereça dons e sacrifícios pelos pecados, e possa compadecer-se ternamente dos ignorantes e errados, pois também ele mesmo está rodeado de fraqueza. Quando nós olhamos para essa palavra, compadecer-se, nós temos que ver que essa palavra, compadecer-se, aí do capítulo 5, verso 2, ela significa ser moderado, ou ser sensível ao julgar os erros dos outros. Fala de um estado de sentimento em relação ao ignorante, ao errante, que não pode ser nem muito severo e nem muito tolerante, mas ter moderação.
Por isso que ele fala assim, ele pode se compadecer eternamente dos ignorantes. Porque este sumo sacerdote, ele se associou com o homem na questão da humanidade. O nosso Senhor Jesus, ele foi homem de carne como nós. Então ele é poderoso, sim, para se condoer-se das nossas fraquezas, porque também ele foi rodeado de fraquezas. No Getsêmani, a poucas horas de ir para a cruz, naquela quinta-feira, entrando na sexta-feira, o nosso Senhor estava junto com os seus discípulos, Pedro, Tiago e João, e ele foi orar ao Pai 3 vezes. E o texto vai nos dizer dos evangelhos que ele estava profundamente angustiado por aquela hora que ele iria passar, profundamente triste por aquela hora, porque ele sabia que seria uma hora terrível, uma hora de dor. Ele estava sofrendo. O texto em Lucas vai dizer que ele sofreu a tal ponto que pingou ou suou gotas de sangue devido àquele momento. Então nosso Senhor passa por 6 julgamentos, 3 julgamentos políticos e 3 julgamentos civis. Ele passa por esses julgamentos, algo que não era comum naquela época, a noite toda sendo levado à Inquisição ou sendo perguntado. Não era comum naquela época um julgamento ou uma Inquisição durar uma noite toda, mas o nosso Senhor Jesus assim foi e passou por aqueles 6 julgamentos. E Marcos vai registrar que todos, no versículo 51, capítulo 14, que todos abandonaram ele. Todos abandonaram ele. E ele tinha que pisar aquele lagar sozinho. Ele tinha que ir para aquela cruz sozinho. Ele levou sobre si as nossas dores. Ele levou sobre si as nossas chagas. Então ele passa por aqueles julgamentos. Ele vai para a cruz às 9 horas da manhã. Às 9 horas da manhã. Permanece na cruz até às 15. Às 12 horas as trevas tomam conta da terra. Então ele vai dizer, Eli, Eli, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? Por que me desamparaste? O mundo está comemorando a ressurreição do nosso Senhor. Mas, irmão, nós temos o privilégio de todos os dias de agradecer ao nosso Senhor e de meditar na sua morte, na sua ressurreição, meditar na vida desse bendito Senhor, que se tornou um como nós, para agora, nessa vida bendita, santa que Ele teve, nos apresentar diante da presença de Deus, nos conduzindo, e muito mais do que isso, se compadecendo das nossas fraquezas, ou seja, não nos tratando de um modo muito severo, porque nós merecíamos ser tratados assim, porque não há um justo sequer, não há quem busque a Deus, nós não temos interesses por Deus, os nossos interesses são outros, mas Ele mudou os nossos interesses, Ele mudou a nossa forma de ver a vida cristã, Ele mudou a nossa forma de andar neste mundo, porque todos se extraviaram, se fizeram inúteis, mas agora Ele nos mostra novamente esse caminho de volta. Então Ele se compadece de nós, porque Ele é misericordioso. Ele é misericordioso com aqueles do qual Ele está mediando. Ele não apenas mostrando compaixão, mas Ele está suportando cada pessoa de acordo com a sua ignorância, com a sua fraqueza e com suas circunstâncias. Nós aqui todos temos fraquezas. Nós temos fraqueza em nossa carne. Nós temos fraqueza em vários aspectos. Fraquezas. Ele nos trata com misericórdia. Ele nos trata suportando a minha e a sua fraqueza. Olhe para o Senhor. Olhe para o Cristo bendito. E claro que Ele não vai olhar com indiferença para o pecado, mas também não deve ser duro com os pecadores arrependidos. Ele se compadece, amados irmãos, das nossas fraquezas.
Uma outra característica desse sumo sacerdote é que ele tem a autoridade vinda de Deus. O Senhor Jesus recebeu toda essa autoridade vinda de Deus. Olha o verso 5 do capítulo 5 de Hebreus. Assim também Cristo não se glorificou a si mesmo para se fazer sumo sacerdote, mas aquele que lhe disse: Tu és meu filho, hoje te gerei. Ou seja, ele não escolheu a si mesmo, mas foi nomeado por Deus como sumo sacerdote. Ele era qualificado, tanto moral quanto espiritualmente, para exercer esse ministério de sumo sacerdote, para nos apresentar. E agora, esse sumo sacerdote, o que ele faz? Apenas adiantando algo aqui, o que ele faz? Capítulo 7 também de Hebreus, verso 25 e 26, vai nos dizer que esse sumo sacerdote, ele vive sempre para interceder por nós, junto ao Pai. Por quê? Porque nos convinha, amado irmão, um sumo sacerdote como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e feito mais alto do que os céus. Nenhum homem iria cumprir, ou nenhum homem teve a capacidade de cumprir o que o nosso Senhor cumpriu, porque Ele era santo, inculpável, separado dos pecadores e feito mais alto do que os céus. E isso nos leva a verificar que esse sumo sacerdote também, ele é poderoso para nos socorrer. Ele é poderoso, amados irmãos, para nos socorrer. Olhe, volta aí para Hebreus capítulo 2, verso 18. Pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, porque o nosso Senhor também foi tentado. Lucas capítulo 4 vai dizer da tentação do nosso Senhor. Ele foi tentado no seu espírito, na sua alma e no seu corpo. Então ele é poderoso para nos socorrer das tentações. As tentações sobrevirão a nós, mas ele é poderoso para nos socorrer. Por quê? Porque ao ser um verdadeiro homem, o nosso Senhor foi capaz de se encontrar conosco no mesmo nível da necessidade humana. Ele teve fome, ele teve sede, ele teve frio, ele teve angústia. Por isso, amado irmão, há sim um Deus homem sentado à destra da majestade do Pai. Então nós podemos sim estar na presença de Deus, porque Ele cumpriu todos os requisitos, porque Ele foi o sumo sacerdote perfeito, que cumpriu tudo o que a lei queria, ou que a lei exigia. Por quê, amado irmão? Porque nos convinha, o verso 17, se você olhar para o verso 17 desse capítulo, vai dizer assim, que nos convinha que em tudo Ele fosse semelhante aos irmãos, para ser, o que para ser? Para ser misericordioso e fiel, sumo sacerdote naquilo que é de Deus, para expiar ou para fazer a propiciação pelos pecados do povo. Ele foi a propiciação pelos nossos pecados. Ele resolveu o problema dos pecados da humanidade. Mas agora, essa humanidade quer realmente esse Senhor? Essa humanidade quer voltar-se para Deus? Ou essa humanidade continua dizendo assim: não há Deus, não há Deus, eu vou continuar andando do jeito que eu acho que é correto andar, eu vou continuar andando no meu caminho, naquilo que meu coração quer fazer. Mas não é assim. Deus enviou o remédio, ou Deus enviou novamente para a humanidade a ponte de comunhão com Deus. E não adianta a humanidade achar que por ser correta, por ser moralmente correta, por ter uma boa educação, ou por ter várias coisas corretamente aos olhos do mundo, fará com que seja salvo. Não. Todos pecaram. Todos pecaram e estão longe da presença de Deus. Mas como que agora se volta então para ter comunhão com esse Deus santo, bendito?
através do Filho, que é o Cristo, o nosso Senhor. Somente assim. Somente assim. Não adianta outro meio. Não adianta fazer práticas da lei, levantar novamente a arca, colocar um pano, representando um tabernáculo, ou levantar um templo e achar que a presença de Deus está ali. Não, não. A presença de Deus está no seu povo e entre o seu povo, não em ritos, não em formas, não em materiais, não. Porque o sangue de touros, de bodes e de novilhas não podem apagar os pecados. Somente o sangue precioso de Cristo que foi vertido naquela cruz, que pode lavar a vida do pecador e novamente colocar esse pecador pelo sangue na presença imediata de Deus, e esse pecador permanecer no Santo dos Santos, adorando esse Senhor, esse Deus bendito. Se por um lado esse sumo sacerdote, ao se compadecer, no sentido de ser moderado e ser sensível ao julgar, por outro lado também ele pode se compadecer-se das nossas fraquezas, no sentido de ser gentil, no sentido de simpatizar conosco, ou seja, em ter os mesmos sentimentos. Ele sabe dos sentimentos que nós tivemos, Ele sabe das nossas tentações, Ele sabe das nossas fraquezas, amados irmãos, porque o Senhor Jesus sabia, conhecia de primeira mão o que é o impulso da natureza humana para o pecado. E aqui eu gostaria de chamar a atenção para essa questão do pecado. Irmão, o pecado é algo sério. O pecado separou um homem da presença de Deus. O pecado precisa ser julgado. O pecado, ao ser cometido, precisa ser confessado, porque o pecado faz separação entre o homem e Deus. Então o pecado é algo sério. Pecados confessados não é só quando há conversão, mas há uma necessidade de todos os dias fazermos diante do Senhor uma avaliação das nossas vidas, para que a nossa vida não se interrompa da presença de Deus por causa de pecados. Quantos cristãos acham que o pecado é algo comum? Mas não é algo comum. O pecado faz separação. Por isso que precisamos realmente estar aos pés do Senhor, pedindo que Ele possa lançar a sua luz sobre nós, para vermos se realmente não temos andado em pecado. E nós vamos lembrar aquele texto sobre Lucas 4, em que o Senhor foi tentado por 40 dias pelo diabo. E durante aqueles 40 dias Ele não comeu nada. Nada. Ele foi tentado. Realmente nós precisamos entender essa pressão que o pecado coloca em nossas vidas. Mas, irmãos, nós não podemos nos render a este pecado. O texto vai dizer para nós, no capítulo 10, verso 26, porque se pecarmos voluntariamente, já não resta mais sacrifício pelo pecado. Pecar voluntariamente. Aquele pecado que eu e você sabe que é pecado. A gente sabe que é pecado, mas vai lá e comete pecado. Quando nós fazemos isso, é como se nós tivéssemos, e o texto vai dizer, que já não resta mais sacrifícios pelo pecado. Já não resta mais sacrifícios pelo pecado. Se eu tomar a atitude de pecar voluntariamente, deliberadamente, é como se eu dissesse assim, não tem mais sacrifício. E o que acontece então? É como se a gente estivesse calcando ou pisando o sangue de Cristo. Nós temos que realmente observar essa questão do pecado nas nossas vidas. Porque, irmãos, Ele se manifestou para desfazer as obras do diabo. E o pecado só entrou no mundo após o homem realmente ouvir aquilo que o diabo colocou no seu coração. Antes não tinha pecado.
E por causa disso, nós sabemos que este homem foi expulso do jardim. E por causa do pecado, agora veio a morte. E a morte passou a todos os homens. Porque o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Nós tínhamos um problema aqui com o pecado, no sentido de estarmos mortos para sempre. Mas agora Ele resolveu com a morte do seu Filho. Então, amado irmão, quando o pecado vier à sua porta, corra, fuja, não vá em direção ao pecado. Não vá em direção ao pecado, porque maior é aquele que está em nós. Maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Em nós há uma semente incorruptível e nós somos gerados novamente por essa semente incorruptível. O pecado não tem mais domínio sobre nós. Nós estamos livres do pecado. Não há mais condenação para nós. O Filho bendito de Deus, o sumo sacerdote da nossa confissão, Ele se entregou como sacrifício perfeito naquela cruz, justamente para nos perdoar os nossos pecados, nos purificar de toda injustiça e nos fazer ficar sempre na presença de Deus no Santo dos Santos. Então nós não podemos escolher pecar. Nós não podemos dizer assim, eu não consigo. O pecado foi mais forte do que eu, mas há algo em nossas vidas, a presença de Deus, que é muito mais forte do que o pecado. Porque Ele venceu o pecado, Ele venceu a morte, Ele venceu todas as coisas, amado irmão. Por isso não vamos nos render ao pecado. Não vamos nos render, porque Ele é poderoso para nos salvar. E finalmente, Ele vive sempre para interceder por nós. João 17 vai nos dizer assim que, verso 9, vai dizer, eu rogo por eles. Eu não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deu. Por quê? Porque esses que o Senhor me deu são teus. São teus. E lembre-se que aquela oração do Senhor Jesus em João 17 tem relação com os discípulos, mas tem relação também conosco, porque nós também estamos inseridos ali naquela oração do Senhor. Então o Senhor não roga pelo mundo, o Senhor roga por aqueles que o Pai deu para Ele, porque esses que somos nós, que são aqueles que confessam a Cristo como Senhor, que creem no sacrifício de Cristo, são por esses que Ele roga, que Ele intercede junto ao Pai. Vamos abrir aqui em Romanos 5, verso 10 e 11. Porque se nós, sendo inimigos, nós éramos inimigos de Deus. Fala, mas como que eu era inimigo de Deus? Sim, nós éramos inimigos de Deus. Estávamos numa inimizade por causa do pecado original. Se quando inimigos nós fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho. Irmão, a morte de Cristo nos reconciliou com o Pai. A morte de Cristo nos reconciliou com Deus. Então, muito mais tendo sido já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não somente isto, mas também nos gloriamos em Deus, em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual alcançamos a reconciliação. O Filho nos reconciliou com o Pai. E agora você sabe que se você partir para o Senhor, você sabe que a presença de Deus você estará, porque o Filho nos conduziu assim por causa dessa reconciliação. Você não precisa mais temer a morte, você não precisa mais temer nenhuma separação, porque o Filho nos reconciliou com Deus. Não há um justo sequer, não há quem busque a Deus, mas agora o Filho nos reconcilia. Esses inimigos, nós éramos inimigos de Deus. Irmão, que amor é esse? Que amor é esse?
E como que muitas vezes o cristão não valoriza, não dá o devido valor ao sacrifício do Filho naquela cruz. Como que nós não podemos olhar para aquela cruz e ver o Filho ali sendo entregue? E quando o pecado está diante de nós não sequer lutamos até o sangue, ou resistimos até o sangue na luta contra o pecado. E muitas vezes o cristão ele se entrega de uma maneira ao pecado, como se o pecado fosse uma coisa comum, uma visão leve e superficial do pecado, mas na verdade o pecado foi uma forma de separação do homem de Deus. E agora o Filho naquela cruz reconcilia esse homem com Deus. O pecado agora que precisava ser julgado foi julgado no Filho. E como que nós não olhamos para tudo isso? E como nós olhamos para esse texto aqui, reconciliado com Deus pela morte de seu Filho. É como vamos colocar assim, é como realmente parece uma situação de uma briga ou algo que não está dando mais como se reconciliar, não tem mais remédio, parece que tudo está perdido naquele caso, mas aí vem algo e reconcilia, se ajusta. Assim também era o homem. Mas agora o Filho vem e coloca tudo novamente na ordem. Irmão, quando o pecado estiver diante de você, resista ao pecado. Resista ao pecado. Quando a tentação vier, corra para o monte do refúgio que é o nosso Senhor, porque Ele penetrou os céus, Ele venceu todas as coisas, Ele é o Senhor que foi tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Então Ele é capaz de se condoer-se, de se compadecer-se das nossas fraquezas. E nós podemos dizer: Senhor, eu não estou conseguindo vencer essa tentação, me ajuda. Eu não posso pecar contra Ti, Senhor, porque o pecado custou algo muito caro. E aí, alguns profanam o sangue de Cristo, vivendo realmente uma vida deliberada em pecado. Deliberadamente. Se os homens realmente entendessem o que é o pecado, eles se renderiam a Cristo, porque o pecado faz separação entre o homem e Deus. E realmente, se a humanidade, se os homens sentissem os seus pecados, haveria uma corrida para o sangue precioso e para a presença do sumo sacerdote, para a absolvição e perdão dos pecados. Pecado é algo sério. Pecado é algo sério. Não é brincadeira o pecado. Que o Senhor realmente nos ajude a vermos isso, a entendermos isso sobre o pecado. Amado irmão, não leve o pecado como uma brincadeira, mas lembre-se que o Senhor morreu por causa dos seus pecados e que por causa do sangue dele agora você tem livre acesso à presença de Deus no Santo dos Santos. Se o Senhor nos assim permitir, no segundo momento nós vamos falar sobre os 4 grandes deveres que o Santo dos Santos agora nos chama. O sumo sacerdote da nossa confissão nos introduziu pelo seu sangue, pelo sacrifício do seu próprio corpo. Ele a si mesmo se entregou. Agora Ele nos conduz ao Santo dos Santos. E nessa posição do Santo dos Santos, como que nós devemos agora proceder? Então nós vamos ter 4 grandes coisas para fazermos: nos aproximar, guardar, considerar e não deixar de congregar. Por quê? Porque agora nós estamos no Santo dos Santos. Que o Senhor nos ajude, irmãos. Vamos orar ao Senhor. Bendito seja Teu nome, Senhor Jesus. Bendito seja o Senhor pelo Teu bendito sacrifício naquela cruz. O Senhor nos reconciliou com o Pai.
Obrigado, amado Jesus, sumo sacerdote da nossa confissão, aquele que pelo sangue nos abriu a presença imediata de Deus, o Santo dos Santos. Como é prazeroso, Senhor, saber que podemos estar na presença de Deus, na presença do Pai, e desfrutarmos dessa presença bendita. Obrigado, Senhor Jesus, que nós éramos inimigos de Deus, mas agora o Senhor nos reconciliou, nos tornamos amigos de Deus. Muito mais do que isso, nos tornamos filhos de Deus. Oh, amado Senhor Jesus, obrigado. Amém.